Olá, bom dia. Hoje é 16 de abril, é uma segunda-feira, terça-feira. Estamos iniciando mais uma edição online do Hora da Notícia. Hoje, tentando fazer pelo Zap, que estamos com problema de telefone aqui. E, como sempre, lá estou aqui em Sobral, lá em Fortaleza, os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Como sempre, eu quero começar agradecendo a quem fez o partilhamento do vídeo, como a Sandra Cabral, o Auriclésio Macedo, o Everton Bezerra. Estou sem chip. Bom dia, estou ouvindo bem? Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia para o Márcio Borges, para o Fábio Taza, José Soares, o Djalva Costa e o Olavo Souza, que fizeram o partilhamento do nosso vídeo, entre outros, esse aqui que o Facebook me dá. Pois bem, eu queria bom dia para o Edival Filho Ajuda, aqui de Sobral, que já entrou também aqui no Facebook, como a Brígida Matos também. Está me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Ótimo. Não sei até quanto tempo, mas vamos lá. Primeiro, vou dar continuidade a isso que o Renato está falando. A primeira coisa, eu falei isso ontem, né? Ele tinha me pedido uma opinião sobre o que a revista tinha publicado. Para mim, o que a revista publicou não é nada. Não tinha nada contra o ministro. Eu fui atrás, era só especulação. A revista foi sensacionalista. Colocou na capa sobre um fato que não tinha nenhuma dimensão maior, não tinha ali nada dizendo que o ministro tinha sido beneficiado, e muito menos que ele tenha beneficiado a Odebrecht. Apenas houve, quando perguntado, o que é isso que está aqui nesse e-mail? Quem é o amigo do meu pai? E o Marcelo Odebrecht disse, olha, isso daí, que a gente chamava de amigo do meu pai, era o Dias Toffoli. Se houve algum problema ou não, quem tem que dar essa informação é fulano de tal. Esses dois aí que o Renato já citou na reportagem do jornal O Globo, que ontem até misturei os nomes, mas esses dois nomes aí que eu não guardei ainda. Então não havia nada contra o ministro. E eu fui atrás de ler, porque instigado pelo Renato, né? Tinha apenas isso, né? Você já fechou com o amigo do meu pai? Olha, isso é muito, né? Muito vago para você dizer que é alguma coisa, né? Pois é, e eu até assim, a revista realmente foi sensacionalista. Não foi um bom jornalismo, né? Foi um jornalismo que se chama, às vezes, jornalismo marrom. Mas daí, você censurar a revista, até por isso mesmo, porque não há nada contra a honra do ministro até então. Há uma especulação, botar a foto da capa do ministro com um fato que não é nada, né? Isso não é um bom jornalismo. Eu, como editor, não colocaria. Ali o que a revista fez era um furo. A única coisa que justifica colocar a capa do ministro assim é exclusiva. Foi eu que descobri. Mas quando você vai atrás, não tem muita coisa. E é como o Renato diz, né? Nesse momento, hoje, essa coisa autoritária de censurar, a não ser que seja realmente uma censura prévia, se esvai rapidamente. Eu, que tive dificuldade de ler a revista, né? Fui atrás porque provocado pelo Renato, ontem o país inteiro, ontem correu nos WhatsApp, todo mundo teve acesso, multiplicou, né? Multiplicou a possibilidade, né? Deu uma propaganda, uma publicidade para o antagonista, para o Cruzoé, que eles nunca tiveram. Mas mais do que isso, e aí sim, eu não quero prestar solidariedade à revista Cruzoé e à revista Antagonista, porque eu acho que aí não houve uma ação contra os jornalistas e contra as instituições Antagonista e Cruzoé. O ataque foi contra toda a imprensa brasileira. O ataque foi contra a sociedade brasileira. Da mesma forma que eu acho que foi um ataque contra a sociedade, aquela estupidez da juíza mandar prender o Danilo Gentili, e aqui é só censura. A prisão de uma pessoa é muito maior. Eu até disse, olha, podia... Não, ele fala assim, pois é o teatro dos absurdos com todos os seus detalhes, né? Além da censura, e aí a multa, né? Porque a revista, embora diga que não fez nada, ela continuou, porque continuou com a capa, com a foto do ministro, né? E botou censurada, e na sentença absurda do Moraes dizia que tinha que tirar do ar
e evitar fazer qualquer menção de consequência daquilo dali. Então, a revista realmente continuou e foi multada. Tecnicamente, a multa está correta, tá certo? Mas tecnicamente já dentro do absurdo, certo? Eu estou dentro da coerência do absurdo, a multa está coerente, né? Dentro do diário de absurdos, mas essa desobediência tem um preço, é 100 mil reais por dia, né? É tanto que não, hoje mesmo algumas coisas aqui que eu fui atrás na internet, eu busco e já está página não encontrada. Já estão tendo esse cuidado, porque é o que mexe no bolso da gente, né? O Danilo não vai ser preso. Mas se fosse uma grana, com certeza ele ia ter que pagar. Então a grana, nesse aspecto aqui, ele é até mais efetiva. E eu estou lendo aqui, por exemplo, ainda sobre o Gentili, quem soltou fogos foi a Paula Lavigne. Que negócio de liberdade de expressão, aquilo ele cometeu um crime e tem mais é que ser punido. Então, a dona Paula Lavigne ela disse assim, censura? O cara comete um crime, é punido e você chama de censura? Quer dizer, eu posso dizer a mesma coisa com o Cruzoé, que eu acho absurdo isso que a Lavigne está dizendo. Vamos comemorar a prisão. Dona Paula Lavigne dizendo isso do Danilo Gentili. Ela podia dizer a mesma coisa aqui contra a Cruzoé. E eu digo, tanto contra a justiça, essa justiça arbitrária, como você bem qualificou, ditatorial, nós estamos rememorando a época da ditadura, pior até que na ditadura. Eu acho que o Pasquim, né, fazia muito mais coisa, fazia muito mais deboche, muito mais escárnio contra os donos do poder, do que essa matéria boba, vazia da Cruzoé. É uma matéria vazia, não acusa o ministro de nada. Até diz assim, entre a correspondência... Não, mas sabe por quê? A truculência, isso aí é só um corolário de várias ações. O STF está sob fogo, né? Já houve manifestações contra o STF, as redes sociais estão bradando contra o STF, houve generais da reserva defendendo o fechamento do STF. Então, diante dessa agressão institucional, o ministro Toffoli cometeu uma outra agressão, né, que, segundo ele, tem amparo legal do regimento dele lá, e mandou abrir aquela investigação. E nomeou, de cara, já nomeou também o Alexandre Moraes, o relator. Ainda hoje tem gente que acredita que isso não é muito constitucional. Ele se defende dizendo que tem no regimento interno que ele pode, em defesa do STF, e aí diz que cada ente do STF é o próprio STF, porque o regimento fala lá dentro do STF. Se alguém cometer alguma coisa contra o STF, a instituição lá dentro, na física e tudo mais, há possibilidade de agir assim, de modo próprio. Aí ele interpreta que os ministros em si são também o STF. Então, é dentro dessa investigação que ele mandou buscar várias. Então, a Cruzoé é só mais uma. É porque tem vários aí, tem gente aí sendo chamado para depor, tem general da reserva sendo chamado para depor, tem um bocado de sitezinhos menores que também já foram fechados até. Então, isso é, na verdade, uma onda de agressão ditatorial, porque eu não me lembro, eu lembro que eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu lia o Pasquim, e era numa época do regime militar ainda, né? Estava Geisel, estava depois Figueiredo, e o Pasquim metia o cacete, debochava mesmo. Nunca a Cruzoé chegou nem próximo. Essa matéria da Cruzoé, a coisa lá do Gentili, não chegava nem próximo daquilo que a moçada do Pasquim fazia. Pois é, nós estamos pior do que a ditadura, é isso que eu estou dizendo. É um retrocesso pior do que o da ditadura, em plena democracia, em áreas de que não pode criminalizar. Na hora que a gente começa a achar, não, esse cara cometeu todo o direito à liberdade de expressão. E só existe garantia para a liberdade de expressão para aquela expressão que é contra o que nós gostamos. Olha, o ministro não gostou de ter colocado lá. Então, o ministro processe na área civil.
na área civil, olha, vou cobrar dos caras danos morais. Vai lá e cobre, abre o processo com isso. É todo o direito dele. Assim como a dona Maria do Rosário. Mas mandar fechar, né? Fechar a matéria, dizer que há ali, e assim, aí eu tenho que concordar com ele, realmente, eu discordo um pouco de você, Renato, que realmente a matéria tentou, para dar áreas, eu conheço como é que são esses truques jornalísticos também, né? Ele tem que fazer o meia-culpa, né? Para dar peso, para dar mais gravidade, os investigadores acharam que isso realmente era grave e enviaram para a PGR. Não enviaram, isso aí é mentira. E isso daí deu vazão, né? Foi a única brecha da matéria, porque a PGR veio soltar uma nota, dizendo que realmente não recebeu. Não, se enviar chega. Na justiça não tem isso, tá? Não, na justiça, eu posso enviar, não, Renato, olha, na correspondência, na correspondência entre nós dois, eu posso enviar e o Correio dizer que não entregou. Na correspondência intra-institucionais, isso é eletrônico, é imediato, certo? Já coloca o processo, até assim, o processo aquilo é eletrônico, e na hora que diz, a Visa manda esse processo para a PGE, já é eletronicamente. Então, se até agora não tinha chegado, é porque não foi enviado. Então, realmente, aí foi uma brecha. E foi nessa brecha que o ministro entrou e disse, olha, como isso aí não é verdade, é fake news, contamina a matéria. Porque o que é o conceito de fake news? Você põe um bocado de coisa verdadeira e dentro dele você põe uma coisa inverdadeira, não real. Aí, para dar áreas de veracidade, você coloca ali dentro. E, como é? Pois é, até aí está correto. Olha, se a matéria. Aí o que eu digo, esse truque bobo jornalístico só serve para fazer isso. Essa brecha não precisaria. Como deu essa brecha, o ministro se excusa. Não é real, não é verdadeiro, é fake news. Não, unanimidade, da esquerda à direita, todas, toda, é uma aberração. A regra é a liberdade de imprensa. Isso, exato. Pois é, a única falha, é bobagem, né? Então, é aberração, porque eles pegaram uma bobagem, não foi enviada a PGR, porque dá gravidade. Na hora que você diz, olha, os procuradores viram que tinha gravidade, não tem essa gravidade. Portanto, não é verossímil que algum procurador tenha enviado isso para a PGR. Não é verossímil. Porque você leu a matéria, todos nós lemos a matéria, e a matéria apenas diz, né? O que a matéria revela é que é o codinome. Quem é o amigo do amigo do meu pai? É o então ministro da AGU, né? Ele não era ainda do STF, Dias Toffoli. Não diz se ele agiu errado ou não. Não diz se ele beneficiou, se ele foi beneficiado, se ele pegou propina, se não pegou propina. Daí, ainda mais aberrante, né? Mais aberrante essa decisão. Não tem nada contra a honra do ministro. Não há sequer nenhuma crítica. Porque o próprio jornalista podia criticar. Olha o negócio, fato desse, o ministro ainda não quer dar matéria sobre isso, né? Então, não tem nada contra ele. Então, é uma ditadura, porque o simples fato, o simples especular de um ministro gerar censura na imprensa é completo absurdo. Agora, tem as brechas aí legais,
e o ministro podia perfeitamente pedir danos morais. Olha, você colocou minha foto na capa da revista e especulando, insinuando que havia algo de errado contra mim. É contra a honra dele. Mas não censura, não pode censurar. Não pode censurar. Não, ele está usando, Renan, ele usa o conhecimento dele para buscar um artifício para pegar a revista. Então, ainda é mais desprezível. É mais desprezível ainda. Renato, você foi muito feliz, né? Você foi muito feliz nisso daí, porque o pano de fundo mesmo, o pano de, o pano de fundo está realmente essa briguinha entre o STF e os procuradores lá da Lava Jato. Isso que impede nós. O vazamento é bom? Não é. Não é uma coisa boa. Agora, senhor ministro, busque lá, concordo com você, busque investigar quem vazou. Vá atrás do vazamento. Estão me ouvindo? Está tranquilo aí, não? Parece que está furando aqui. Enquanto isso, é um bom dia para o José Soares da Silva, para a Helena Soares, o Djalma Parente da Costa, o Idelberto Gurgel, o Elton Pereira, que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio, o Valmires Avelino. Houve um problema na internet, como sempre. Hoje eu estou com o WhatsApp, né? Então, houve uma quebra aqui entre mim e a rádio. Então, eu estou nesse momento só no Facebook, estou desconectado com a rádio. Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue. Vamos agora ver. Pronto. Oi, tudo bem? Alô? É, o WhatsApp tem isso, de vez em quando ele faz essas quebradas, né? Já imaginava isso, né? Beleza. Então, bom dia para o Domingos Sávio Pedro Nascimento, do senador Pompeu. Acredito que a revista Cruzoé ganhará milhares de assinantes. Eu, por exemplo, já fiz uma assinatura anual que é muito barata. Pois é, eu acho que foi uma ótima campanha publicidade. Bom dia para a Sandra Biguetti, o Francisco Edvar, a Fernanda, mandando um bom dia para nós. O Domingos Sávio é eletrônico, mas toda documentação tem que ser digitalizada. É eletrônico, mas se tiver acesso via internet, não quer dizer que o conteúdo dos processos sejam disponibilizados online. Não é online, não é na internet, não, companheiro. Fala eletrônico, é intra-institucional. Intra-institucional. Até os documentos que têm sigilo também são intraconstitucionais. Um bom dia para a Rosana Santos, um bom dia de muita paz. Então, nesse momento, nós estamos lá na rádio, está com propaganda, né? Bom dia para o Djalma Parente da Costa. Rosana Santos, bom dia, muita paz. Bom dia para Maria Célia, a Vera Gonçalves, Marcos Alves, Gregório Borges, radialista Adelo Santos, Alberto Gujão, José Soares, Brista Matos.
Bom dia, Celita. Bom dia, Marcos Barreto. Acabou de entrar. Estamos aguardando nesse momento, está na propaganda, está no comercial na rádio, né? Enquanto isso, eu vejo quem está aqui, a Brígida Matos, o José Soares, a Helena Soares, o Jalva, Raimundo Magalhães. Bom dia, Ariclécio. Bom dia, João Saraiva. Bom dia, Luciano Ferreira. Estamos aqui aguardando. A rádio está com comercial nesse momento. Vai voltar. André, é um absurdo. O que resta é assim, nunca, jamais imaginou a Cruzoé e tivesse uma campanha publicitária tão eficaz, tão efetiva a favor dela. Exatamente. Eu acho que está no preço, né? Está no preço. Ô, André, deixa eu só me permita aqui. É uma nota muito simpática que vem lá da Universidade Federal do Cariri. Eles estão fornecendo um cursinho gratuito, simpático esse negócio, né? É um cursinho preparatório para o Enem, para aquelas pessoas oriundas da escola pública, né? É um cursinho Edificar, voltado a pessoas oriundas das escolas públicas que estejam no terceiro ano ou que já concluíram o ensino médio. O cursinho oferece 50 vagas. A seleção é feita por meio de uma prova com os mesmos conteúdos do Enem no dia 27 de abril deste mês. E as inscrições podem ser feitas no site do programa, é www.edificações.ufca.edu.br. Se não decorou, entra no site da Universidade Federal do Cariri e procura lá esse cursinho. E a inscrição custa apenas 2 quilos de alimentos para ser entregue no dia da prova. As aulas acontecerão lá em Juazeiro, e diz que muita gente de várias partes do Ceará acorrem a isso daí, por isso estão pedindo para eu publicar aqui no programa. As aulas serão lá no campus de Juazeiro, no período da noite. É totalmente gratuito e as aulas vão começar no dia 13 de maio e vão até novembro, quando é a época do Enem. Então, parabéns para a Universidade Federal lá do Cariri e para o Lucas, né, que mandou essa matéria pedindo para a gente divulgar. Uma coisa simpática, gratuita, para quem vem da escola pública fazer o preparatório para o Enem. Pois não.
É polêmica. Essa história de álcool é polêmica, né? É polêmica. Olha, a decisão é injusta e é fundada em erro. É o que diz a defesa do Alckmin. Enfim, estão chegando, né? Enfim, estão chegando. Porque, olha, os tucanos passaram aí impunes não, sem penas, né? Impunes durante muito tempo em toda essa história daí. É óbvio que quem estava no poder nesse período, né, de alguma forma, fez algum tipo de malandragem nessas. Que agora o país não está aceitando mais. Não está aceitando mais. E era tão absurda, por exemplo, você viu no caso do Bendini, né, que agora foi colocado para fora na semana passada, é um cara que depois das esculhambações todas da Petrobras, ele foi chamado, a Dilma disse, não, vou colocar esse cara para moralizar. E assim que ele chega, já pede propina. Então, essa cultura, né, arraigada do patrimonialismo dos poderosos do Brasil, ninguém passou impune por isso daí. Então, enfim, está chegando aos tucanos, e o centro de poder dos tucanos era São Paulo. Então, enfim, está chegando alguma consequência, e até bom, porque tirar só tem contra o PT. Não, é porque o Alckmin saiu outro dia do governo. O Lula foi preso, só o Lula foi preso. Ora, o Lula foi preso depois de quase 10 anos de deixar o governo. 8 anos depois de deixar o governo. Então, o Alckmin está chegando agora também. É o tempo da justiça. É o ritmo da justiça. E a gente tem que ir atrás. Teve problema, fez falcatrua, tem que ir atrás. O país está virando a página para isso daí. Elegeu o Bolsonaro e está colocando a Lava Jato nos píncaros da glória por causa disso, né? E mesmo com todos os erros da Lava Jato, a sociedade compreende que ela está querendo uma coisa boa para a sociedade brasileira. Corrijam-se os erros, né? Deixa eu dar um bom dia para o Luciano Ferreira e explicar. Ele está perguntando se a rádio já está na internet. A rádio tem o seu próprio site, a rádio tem o seu aplicativo, e o Radiosnet é o aplicativo mais popular, é por onde eu sigo a rádio, viu, Luciano? Então, se tiver um problema na rádio, fisicamente no rádio, você pode acompanhar pelo aplicativo. O Fernando Júnior dizendo que engraçado, a esquerda fala tanto em ditadura, Bolsonaro é ditador, e o que eles estão fazendo, essa Maria do Rosário fez com o humorista, como se chama isso, não é ditadura, calar a voz calar a voz dos opositores, né? O Luciano Ferreira ouvia todos os dias na rádio antiga. Depois que mudou, muito de nós ouvintes ficamos sem os bons debates das manhãs antes do trabalho. Pois é, Luciano, seja bem-vindo de volta, né? A rádio antiga talvez tenha se referindo a Ceará Rádio Clube, quando vocês estavam lá, né? Que bom que você está de novo conosco aqui. Pois é, André, a resposta é essa, né? Esse inquérito aí foi um absurdo, né? Pois é, e o pior é assim, que aquela coisa que tinha contra o STF, o que é isso daqui? É uma tentativa de reação do STF. Essa reação está, como se vê, completamente atabalhoada.
Pois é, piora a imagem do tribunal diante da sociedade. E vai dar vazão, agora sim, se aquela lava-toga, né? Se aquela CPI, que não tinha um fato determinado, então o STF começa a dar munição, começa a dar poder, a empoderar aquelas pessoas que estavam querendo a CPI para investigar o STF, que até então não tinha um fato investigado. Agora pode ter, se bem que nos atos jurisdicionais não cabe investigação, né? Porque o ministro agiu assim, o assado, dentro do seu arcabouço jurídico, né? Se o cara diz que na Constituição tem isso, tal, tal, e toma a sua decisão com essa consciência, você pode criticar a decisão, mas não pode dizer que ele cometeu um crime, por exemplo. Ele não pode ser, digamos, apenado, né? Ele não pode ter nenhuma punição em relação a isso daí. Ele pode ter assim, a sua imagem como jurista e ir para o chão, né? Porque, olha, como é que você toma uma atitude dessa, né? Agora há pouco. E assim, ontem eu vi no Twitter o absurdo, né? O arbitrário, o ditador, o autoritarismo que alguns juízes se investem só pelo fato de ser juiz. Eu vi um senhor, não sei se vocês viram isso daí, coloquei até no Facebook, um senhor foi ser simplesmente testemunha. E é vítima. O senhor se cala, o senhor não sei o quê, o juiz aos berros, ameaçando prender a toda hora a testemunha. E a gente via, a testemunha não estava dizendo nada demais. Era só uma irritação, um problema de caráter, um problema de personalidade do juiz. E aí sim, nesse caso, cadê a OAB? Foi lá em Minas Gerais. Então, o judiciário hoje está se achando o máximo. Sempre se acharam, mas hoje estão tomando ares de ditadores, de plenipotenciários, como se todo o poder fosse deles. Isso é muito lamentável, André e Renato, ouvintes, porque o judiciário, o STF, por exemplo, é um dos poderes, né? Funciona nesse sistema de freios e contrapesos, em que um poder vai freando e se harmonizando com o outro. Aí, na hora que o STF, o judiciário, faz isso, e a própria sociedade daqui a pouco vai achar que esse judiciário não nos cabe, não é bom para nós. Isso é terrível, porque está dentro do estabelecimento dos poderes, é um dos pilares, é o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o judiciário deve se dar o respeito, porque ele é parte da sociedade. Não pode um juiz, um ministro, Toffoli, usar a justiça em benefício próprio. Isso é interesse próprio. Ele não está defendendo o STF, está defendendo a si mesmo. Não houve uma ofensa contra ele, não houve uma ofensa contra o STF. É uma vaidade dele. Que coisa horrorosa. Usar todo o sistema, todo o poder contra os jornalistas, contra o próprio jornalista. Tudo bem que a imprensa também hoje é um grande poder. Mas não cabe, é incabível, é um absurdo e merece realmente o repúdio de todos. E é lamentável, volto a falar com vocês, que a OAB se omita. Nem falo da CNBB. A OAB, porque a CNBB eu nem falo, certo? Já deixei de lado. Mas a OAB é um fato ligado ao direito. Ao direito. A CNBB não é ligada à política, não é ligada à religião. Mas no caso da OAB, é uma questão eminentemente política e também de direito. É uma afronta à Constituição brasileira. É uma afronta à liberdade de expressão. O que é do homem? Seu direito de se exprimir, de se expressar, de criticar os poderosos, que é isso. Só nas ditaduras. Nós estamos na Rádio Assunção. Tem gente aqui que está só. Tem gente que está só aqui no Facebook perguntando na rádio. Rádio Assunção. Todo dia estamos na Rádio Assunção, de 5 às 7 da manhã. No Facebook está só de 6 às 7, que é da hora que eu entro. E os nossos queridos amigos insistem em não participar da rede. Então eu participo e divido com vocês. Pois não. Pois é, Notre Dame.
Começou aí, né? Mas terminou quase 200 anos depois, né? Isso. Sobrevive a tudo isso, né? Eu acho que o mundo ocidental todo, né, se condoeu ontem, se comoveu com as chamas, né, com 800 anos de histórias, né? E não só isso, Renato, a ironia é que tantas vezes tentaram acabar com ela, passou por duas guerras, né? Foi vilipendiada algumas vezes e nada conseguiu derrubar. Aí, nesse momento, numa tentativa de restauro, porque o que se imagina é que foi em obras de restauro, tanto que algumas estátuas já haviam sido retiradas de lá, essas foram, né, vão ser recuperadas, né, porque estavam tentando recuperar alguns aspectos lá que podia cair e tal. Então, uma faísca lá de um esmeril, uma coisa lá de solda, pode ter provocado incêndio. Então, ela resistiu a várias tentativas, né, de ataques contra ela, e foi justamente numa tentativa de resguardá-la, de restaurá-la, que tomou essa dimensão fogo, pôs abaixo. Nós não teremos mais. Teremos sim, muita coisa ficou de lá, mas aquela suntuosidade, né, que apontava para o céu, aquela agulha que apontava para o infinito, né, lembrando o homem da sua essência, né, acabou-se, né? Então aquilo ali vai ser um restauro, não será mais o original, não será mais aquela peça de mais de 800 anos, né? E lá foi santificada uma outra que havia sido incendiada, Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc foi canonizada lá na Catedral de Notre Dame e foi também alvo de um grande, célebre romance de Victor Hugo, né? O Corcunda de Notre Dame, o Quasímodo, né? Uma tragédia. Você esteve lá, André? Você que é viajado? Pois é, teve essa honra. Nós não teremos mais essa honra de visitar, né, a catedral.
Eu tinha tempo falado ontem, né? É lamentável, estava conversando sobre Notre Dame, né? Ontem o Jornal o Povo teve uma matéria que ele deixou passar, mas é manchete, o impacto da autonomia do Banco Central. Essa autonomia que o Bolsonaro quer dar, vai fazer um decreto disso daí, e o doutor Ciro Gomes disse que o país, a nação inteira, tinha que se rebelar, ir às ruas e partir para o quebra-quebra. O que é que diz a matéria? Análise. Economistas ouvidos pelo povo avaliam como o país seria beneficiado com a aprovação do projeto que prevê tornar o BC independente do governo federal. É essencial que o Banco Central seja independente, porque controla o processo inflacionário. Alcântara Macedo, economista do Ceará. O Banco Central tem que estar preocupado com o crescimento do país, independentemente de quem seja o governo, diz Eldair Mello, diretor executivo da Financ. A independência com metas de emprego pode catalisar o desenvolvimento econômico. Alisson Martins, professor de Economia e Finanças da Unifor. Quer dizer, todo o povo que eu vejo por aí é favorável, né? Aliás, olha só, está tirando do Bolsonaro. Vocês que não gostam do Bolsonaro, o Banco Central está saindo das mãos do Bolsonaro para ficar autônomo. Não é nem independente ainda, é ficar autônomo. E essa autonomia, contra essa autonomia, se sublevou o querido Ciro Gomes, dizendo nas suas recorrentes frases bobas, né, que o povo deveria partir para o quebra-quebra por causa da autonomia do Banco Central. Quer dizer, está aqui, todo mundo econômico está dizendo como isso é bom, como é bom tirar das mãos do governo a autonomia do Banco Central. É só uma passão que a gente já falou sobre isso, mas ontem o Jornal Povo trouxe uma matéria manchete, uma página inteira falando sobre o assunto, todo mundo dizendo que é uma coisa boa. E, contrariamente, o Ciro Gomes disse que é tão ruim que devia partir para o quebra-quebra. Nem receberia pressão, né? Não teria pressão. Pois é. Não, não, você está falando na questão de mandato, né? Mandato. No conceito está correto. Agora, o mandato é também, como diz o Renato, para dar poder. E o Bolsonaro está dizendo assim, que esse mandato não coincida com o mandato do presidente, para que o presidente chegue e mude, cada vez que chegar lá vai mudar. Então, o cara vai ser colocado aqui no governo do Bolsonaro e ele vai além. É como se fosse uma coisa de Estado e não de governo. É interessante, até essa iniciativa é interessante, porque, simbolicamente, eu estou dizendo, olha, o Banco Central é um ente de Estado, do Estado brasileiro, e não do governo de plantão. Então, ele vai ser nomeado, digamos, no governo Bolsonaro, e se o Bolsonaro não se reeleger, vai continuar no governo que o sucederá. Então, não é uma coisa de plantão, é um ente do Estado brasileiro, e não simplesmente do governo, e estará infenso, né? De repente, é uma coisa lá política, aí o cara pressiona o Banco Central, e assim como a Dilma fazia, pressionou os bancos estatais, as pedaladas foram isso, a pressão da Dilma para os bancos estatais pagar as despesas de governo. As consequências. Não é saudade, não, as consequências. Grande abraço, amigo, grande abraço, Andréa, Renato, todos os que nos ouvem e vocês do Facebook e do YouTube. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e a gente está amanhã aqui de volta com a graça de Deus.